Boa noite, pessoal. Bora falar hoje sobre empreendedorismo. A ideia hoje é ser um bate-papo sem muita formalidade, sem muitas grades, sem muitas guias. Já temos algumas pessoas conectadas lá no YouTube com a gente. Estou esperando o Zani entrar aqui no Instagram junto comigo. Hoje a gente conseguiu testar antes, então as câmeras estão devidamente encaixadas para não cair. Alessandra Pilar, boa noite. Rony Malaquias, boa noite. Alisson, Joelma, Ju Alcântara, Adriano, todo mundo chegando aí, já acenando. Guilherme, boa noite. Vários alunos online aqui com a gente. Gabriel Romão, boa noite. Pierre, grande Pierre, tá aqui também. Vitor Capa, o homem da confeitaria. Os caras ficam fazendo a gente passar vontade, né? Eu tô pensando em como postar foto de doce, velho. Tem duas coisas que gordo gosta: comer e emagrecer. Postou foto de doce, cara, já era. Maurício Zani entrou. Olha lá, o F. Dantas falando: acabei de ver seu vídeo no Instagram do Comprimido, que show. Cara, aquele vídeo foi muito legal. Gravei com o João em Portugal em abril de 2018, quando eu estive lá para dar alguns cursos em Lisboa e no Porto. Maurício Zani enviou solicitação para... Aguardando Maurício Zani. Leandro Pessoa, bora comer uma picanha, brother. Bicho, não precisa chamar 2 vezes, né? Chamar gordo, velho. Você pode chamar pra comer, você pode chamar pra comer doce, pra beber. Olha lá, o Zani tá aqui. Beleza, temos 2 câmeras, as 2 funcionando bem. Deixa eu dar um pause nessa. Aí, beleza. É o seguinte, gente, só pra facilitar, quem quiser mandar comentários, observações ou avisar de problemas, manda aqui no Instagram. E lá no YouTube eu vou deixar os comentários abertos também, para a gente poder responder por lá. O papo hoje é sobre empreendedorismo. Essa live faz parte de uma série de lives que a gente está fazendo agora todas as quartas à noite, né? A gente assumiu um compromisso com os nossos alunos lá na Nova Escola de Marketing durante um ano de fazer o Clube de Marketing Digital. O clube acabou faz 2 semanas, 52 aulas, um ano de conteúdo que a gente tinha se comprometido a fazer, e aí a gente migrou o nosso compromisso semanal aqui para o ao vivo, abertão, para quem quiser participar. E para quem é aluno do Essencial, amanhã, às 3 da tarde, tem aula Tira Dúvidas. A aula também é aberta para todo mundo que quiser acompanhar, mas as perguntas são exclusivas para alunos do Essencial de Marketing Digital, os nossos alunos lá na Nova Escola de Marketing. Boa noite, Maurício! Opa, peraí que eu tô sem seu áudio. É isso que dá a gente fazer live em 2 lugares ao mesmo tempo. Fala oi de novo, deixa eu ver se eu te ouço agora. Eita, qual é o problema com o áudio aqui? Peraí, gente, a mão vai na frente da câmera. Eu não sei se é o fone o problema. Vamos lá, de novo. Boa noite, Maurício. Eita, eu vou abrir o áudio aqui no outro. O pessoal tá me ouvindo aqui? Tá, agora... Se estiverem me ouvindo, alguém deixa um comentário aqui no Instagram. Eu tô te ouvindo pelo YouTube. Eu liberei o som aqui na caixa de som, porque pelo fone não tava vindo. Cadê? Olha lá, o pessoal tá falando, não escuto o Zani. Opa! Aí a gente vai mexer na câmera e derruba tudo! Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe, derruba tudo. Bora de novo. Tá. Então, as câmeras estão ok de novo. Olha lá, o pessoal tá falando, não tô ouvindo ele. Fala de novo aí, mano. Eita porra. Não tá saindo o teu áudio aqui. Olha lá, Ronaldo, muita calma nessa hora. Derruba todas as câmeras, mas depois... Agora que ficou zoada. E o Zani saiu da live aqui. A ideia hoje é a gente falar sobre empreendedorismo e sobre
os desafios do empreendedorismo, os desafios de carreira, de gestão de negócios, de gestão de empresas, a gente sabe que boa parte dos nossos alunos são pequenos empreendedores, são donos de negócios, físicos ou digitais, né? Para a gente não faz diferença, o negócio é um negócio do mesmo jeito. Eu estava até ali comendo alguma coisa antes da live aqui, esquentando uma bebida e pensando nisso. Agora foi, agora eu te ouço. Não, toda live, os primeiros 5 minutos é isso aí, né? Não escuta, não escuta. Um dia a gente aprende. A gente é novo nesse negócio de internet, um dia a gente aprende. E a ideia hoje é a gente bater um papo sobre empreendedorismo, né? Existe um grande mito de que já se nasce empreendedor e que é um talento natural ou é um dom, né? É uma coisa que você já tem. E, assim, vou começar pela minha história, obviamente, depois o Zani conta dele. Eu fui treinado a vida toda para ser um ótimo funcionário. Eu sou filho de um administrador de empresas e de uma bancária. Os dois foram ótimos funcionários a vida toda. Eu tive poucos empresários na minha família. A maior parte deles, dos meus tios, dos meus familiares mais próximos, eram funcionários também. Só um deles é empreendedor. Está começando a pensar em se aposentar agora, aos quase 60 anos. E eu não tive essa cultura na família, né? Durante muitos anos eu fui funcionário. Fui um ótimo funcionário. Primeiro a chegar, o último a sair. Deu bucha, joga na minha mão que eu resolvo, tem que trabalhar de domingo, tamo aí, tem que ficar até mais tarde, vamos pedir pizza e toca a vida. Né? E sempre fui um ótimo funcionário, tanto que nos 2 anos que eu fiquei na IPTV eu recebi 3 promoções, e aí eu fui convidado por 2 amigos a montar um negócio. Montamos uma produtora de sites e eu estive empreendedor por 5 anos. Eu era sócio da empresa, eu tinha responsabilidades de sócio, eu tinha as dores de sócio, né, de dono, trabalhava feito um camelo e ganhava mal pra cacete, empresa pequena, no começo é assim mesmo. E só em 2007, mais ou menos, é que a ficha caiu e eu percebi que eu tinha me tornado empreendedor, que eu provavelmente nunca mais voltaria a ter uma carteira de trabalho assinada, que eu nunca mais voltaria a trabalhar numa função dentro de uma organização, e que o negócio tinha entrado na veia. E ainda assim, eu fui um péssimo empreendedor durante alguns anos, entre eu me ligar que eu tinha me tornado empreendedor e eu desenvolver as habilidades que eu realmente precisaria ter para que isso funcionasse, foi ali mais uma década por baixo. Né? Então, assim, foi só... Eu quebrei em 2014, 15, muita gente conhece essa história, quem não conhece, se for o caso, hoje ao longo da live dá para contar a versão resumida, a versão zipada dela, e eu acho que ali eu realmente comecei a entender alguns princípios de negócios que mudaram o jogo, né? Que fizeram com que as coisas se tornassem mais sólidas, com que um outro negócio pudesse nascer, que é hoje a Nova Escola de Marketing, né, por onde eu e o Zani somos sócios, e que hoje é um negócio saudável, justamente pelas cabeçadas que a gente deu no caminho. Como é que foi para você, Zani? Eu acho que esse aí é o maior desafio, né? Você realmente virar essa chave entre entender, principalmente se você teve uma trajetória onde você trabalhava, né, como empregado, para se tornar empreendedor, e aí fazer essa travessia, né? Entender que agora você é um líder, você não é mais só a tua função, não é mais só a tua responsabilidade. Você vai ter que desenvolver várias habilidades que, na verdade, você não tinha, né? Enquanto empregado, né? Bom, a minha trajetória foi bem diferente da sua, né? Eu já comecei enquanto empreendedor, né? Eu sempre tive o sonho de empreender, então eu fui pelo caminho mais difícil que tem. E eu acho que tem prós e contras dos dois lados. Para mim,
Acho que foi bem doloroso começar como empreendedor, né? Eu acho que se eu tivesse começado a minha carreira como empregado mesmo, eu teria aprendido uma série de coisas que eu não aprendi enquanto a vida toda quanto empreendedor. E aí eu, lá com 20 e poucos anos, resolvi largar a faculdade, que eu achei que era o próximo Zuckerberg, né? Então, aí eu resolvi construir um produto, construir negócios na internet. Só que aí eu vi que assim, não bastava eu ter aquela habilidade que eu tinha técnica, né? De ir lá, desenvolver, criar algo, criar um site, criar uma ideia, entre realmente eu fazer tudo tornar uma empresa, um negócio. São duas coisas completamente diferentes. E aí veio a dor, né? A dor do crescimento. Então, levando porrada de todo lado, no sentido de fazer aquela coisa dar certo, né? Fazer aquela ideia dar certo. E aí eu tive que estudar muito, né? Tive que quebrar muito a cara, quebrar algumas empresas, né? Algumas ideias. Tudo era uma empresa, um CNPJ, mas várias ideias. E aí eu entendi que realmente eu precisava ir muito além da habilidade que eu tinha. E aí eu acho que vem a nossa live hoje aqui, né? Para falar justamente do que a gente tem que focar, qual é a coisa que a gente tem que olhar quando a gente está começando, quais são as habilidades que a gente tem que treinar para realmente entender o que a gente precisa fazer e também saber no que a gente é bom e no que a gente tem que focar. E quando é que a gente tem que trazer mais pessoas para agregar, para ajudar e, enfim, o universo todo aí. Cara, eu quero aproveitar esse gancho que você falou de trazer mais pessoas. Acabou de chegar uma mensagem da Paloma aqui acho que no WhatsApp, falando sobre a gambiarra. As gambiarras de apoiar celular e notebook aqui para fazer a transmissão nos dois canais. Teve um insight muito legal que o Zani teve no ano passado, no começo do ano passado, né? Nos 3 primeiros anos da escola, 2016, 17, 18, a gente faz tudo, né? Era os porteiros, faxineiro, os atendentes, os call center, os vendedores, os financeiros, os troços, tudo. Acho que só o financeiro que não, porque desde o começo a gente sempre teve o Gaspar fazendo isso, mas a gente fazia tudo, né? Então a gente criava os produtos, filmava os cursos, fazia landing page de vendas, rodava as campanhas de conversão, atendia os alunos, tudo no negócio passava pela nossa mão. E a Nova Escola de Marketing é um modelo de negócio eminentemente digital, né? A nossa equipe sempre foi uma equipe na nuvem, né? Uma equipe home office, que agora na pandemia está na moda. Só para dar uma ideia, eu moro em Campinas, interior de São Paulo, o Zani mora em Curitiba, a Paloma, que cuida da nossa mídia, mora em Curitiba também, mas é só uma coincidência, né? Eles não trabalham juntos no mesmo escritório. O Gabriel, que cuida de atendimento e vendas para a gente, mora em Mogi. Eu achava que era no Iguaçu, outro dia ele me falou que é no Mirim. A Isa, que é a nossa designer, é daqui de Campinas, mas a gente também não trabalha no mesmo escritório. Que mais? A Fer também é de Curitiba, né? A Fer é dona 2 vezes. Ela é dona do Zani e ela é dona dos projetos dentro da escola. A gente percebeu num dado momento que, como a gente precisava executar muita coisa, a gente precisava de alguém que pensasse e organizasse as tarefas. E aí a Fernanda assumiu a função de gerente de projeto dentro da escola para direcionar as ações, as execuções e quem tinha que fazer cada coisa. E aí a gente não tendo que pensar na organização, no cronograma, nos processos, a gente ficou mais livre para trabalhar e fazer o negócio crescer. Tem até uma frase bem antiga, acho que já tem uns 20 anos, que é a diferença de você trabalhar no negócio e você trabalhar pro negócio. É uma diferença bastante grande de como as coisas funcionam. A Tati Santarelli, saudade da Tati, trabalhei com ela ano passado lá em Belo Horizonte, na Monetize, sei bem como é isso, fazemos de tudo um pouco. O Paulão Vieira, que tinha acabado de mandar um comentário aqui também, estou migrando de CLT para CNPJ. O Bruno Papi, que está aqui, aluno nosso há muitos anos já fez uma série de cursos com a gente, já mudou para o Japão, já voltou para o Brasil, também tem um negócio digital. E para a gente, o insight do Zani do ano passado foi
a diferença de 100% no faturamento da nova escola de marketing. Ele falou, cara, a gente tem que deixar de ser eu empreendedor, né, de ser o faz tudo, de ser o cara que cobra a falta, cabeceia, comemora o gol e apita e chama o VAR, né, e pensar mais no negócio, né, trabalhar para o negócio e não no negócio. E aí veio o momento de construir o time, de construir a equipe. Foi daí que as coisas começaram a sair da nossa mão e a gente começou a construir um time para a nova escola de marketing. Aí veio a Isa para cuidar do design, veio a Paloma para cuidar da mídia, o Gabriel já está com a gente desde julho de 2018. Aí a Fer assumiu, a Fer já fazia muita coisa informalmente na escola, aí ela assumiu oficialmente a gestão de projeto, e aí o negócio começou a crescer porque a gente saiu da execução, né, do dia a dia, que são funções fundamentais para o funcionamento do nosso modelo de negócio, e a gente passou a pensar em como fazer o negócio crescer, como atender os nossos alunos melhor, como criar mais conteúdo para os nossos alunos, como desenvolver um relacionamento com a nossa comunidade, quais produtos a gente precisaria lançar e investir. E, cara, a gente testou todo tipo de produto. Né? Se pegar esses 4 anos da escola, a gente fez curso no Brasil, fizemos curso em Portugal, fizemos curso no Uruguai, fizemos curso presencial, fizemos curso online. Os cursos online, a gente fez curso gravado, fez curso ao vivo, fez curso gravado mais ao vivo. Tudo que é modelo que pode existir de treinamento online e presencial, a gente já fez. E só no momento em que a gente saiu da execução é que a gente conseguiu estruturar isso como um negócio. A ponto de, se o Zani precisar tirar férias, ele pode. Se eu precisar tirar férias, eu posso. E isso há 1 ano e meio era totalmente impossível. E eu vivia essa mesma realidade na Web Estratégica. E em 2014, eu fali, né, por conta de calote do governo, dinheiro que eu não recebi. E naquele momento eu vivia um processo muito forte de solidão empresarial, que é o que muitos de vocês, empreendedores e empresários aí, devem viver também. Né? Você não tem um sócio, você não tem alguém com quem dividir o negócio, dividir as decisões, dividir as angústias, e é muito difícil, porque aí quando você precisa conversar com alguém sobre um problema do negócio, sobre uma oportunidade, quando você precisa de alguém para fazer um contraponto para uma ideia que você teve, você não tem com quem conversar. Então, quem é empreendedor e tá com a gente aqui, o Bizeto já comentou, verdade, o Rony também, verdade. É muito difícil você não ter com quem dividir, né? Você não ter para onde correr e falar, puta, tô fazendo a coisa certa, tô fazendo a coisa errada, tô indo muito rápido, tô indo muito devagar, tô apostando numa coisa que não existe. Então, o primeiro ponto, assim, que acho que é fundamental da nossa experiência, que a gente quer compartilhar, é justamente isso. A importância de você ter um sócio, primeiro, é você ter alguém complementar às suas habilidades, né? E segundo, é você ter alguém para dividir a gestão, dividir os problemas, dividir o negócio como um todo. E fora que é uma roleta russa, né, Rafa? Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá bem, né? E a gente fala muito sobre se auto-sabotar, né? Você até me mandou um TED hoje sobre sabotagens. Às vezes você mesmo está se sabotando, né? Enquanto empreendedor, porque você está com alguma coisa, algum problema psicológico, alguma coisa que está te incomodando, ou você acorda num dia ruim e aí você passa a questionar tudo aquilo. Você passa a questionar todas as decisões que você toma, se o que você está fazendo está dando certo, etc. E a gente vê que a maior parte dos fracassos aí está ligado com parar de fazer, né? Eu tive várias ideias nessa minha jornada empreendedora aí ao longo dos anos, e a maior parte dos meus fracassos não estava ligado à ideia. Eu tinha ideias boas, mas a gente costuma brincar e falar que ideia não vale nada, né? Então não importa se você tem uma ideia, tive uma ideia boa, putz, vai dar certo. E a gente fala que ideia não vale nada. Na verdade, vale você conseguir implementar a ideia, você conseguir fazer a ideia funcionar, entendeu? E eu tive várias boas ideias ao longo desses anos todos enquanto empreendedor, e muitas delas não foram para frente porque a ideia era ruim ou porque, enfim, faltou oportunidade.
Na verdade, para mim, eu acho que o maior problema foi o excesso de oportunidades. Então, tipo, eu tinha muitas Ótimo oportunidades ponto. e eu estava questionando, será que o que eu estou fazendo é a melhor coisa que eu deveria estar fazendo? Não, mas tem uma outra coisa aqui mais legal, tem um outro caminho aqui que está dando certo, todo mundo está indo por esse lado, eu acho que eu tenho que ir aí. E aí eu questionava, parava e aí fracassava, né? E aí, num determinado momento, eu comecei a olhar todas aquelas pessoas, aqueles empreendedores que estavam dando certo, estavam de fato ali vendendo bem, ganhando dinheiro, etc. Eu olhei e comecei a notar uma única coisa que todos eles tinham em comum. E para mim era inquestionável que todos os que estavam dando certo, pelo menos as minhas referências, eles tinham uma coisa em comum. Todos eles focaram. Todos eles focaram. Eles pegaram, é isso aqui, eu vou. Eu vou em frente. Eu vou continuar e eu vou fazer melhor, melhor, 1% melhor, 1% melhor. E na hora que isso entrou na minha cabeça, ficou muito claro o que eu tinha que fazer, né? E às vezes até eu brinco com o Rafa que, enfim, que se a gente estivesse vendendo caldo de cana junto, iria funcionar, porque o lance é fazer dar certo, pegar uma ideia e fazer dar certo, independente se for para ensinar inglês, para fazer uma escola de marketing, para, sei lá, fazer uma oficina mecânica, pegar e focar. Eu acho que o maior erro, um dos maiores erros que pelo menos eu vi na minha jornada foi não ter foco, né? Ficar me questionando o tempo todo, parando, voltando numa mesma ideia, depois indo para outro lugar. Então, assim, a primeira coisa que eu queria que todo mundo saísse daqui hoje, dessa live, assim, foco, né? Seja bom naquilo, faça aquilo com muita intensidade, 1% melhor todo dia, porque isso, para mim, pelo menos para as minhas referências enquanto empreendedorismo, todos que deram certo, todos que tiveram sucesso, o foco era algo que estava acima até de outras coisas que eu poderia criticar. Ah, mas essa empresa não tem isso. Ah, mas esse cara aqui está fazendo de jeito errado, isso. Mas nenhum deles falhou no foco de ir lá e ser um bom executor, né? O Jeff comentou aqui, hora que a gente estava falando de solidão empresarial. O Jeff foi aluno nosso de mentoria no ano passado. Foi a primeira mentoria que a gente fez, que foi muito, muito legal. E o cara tem um puta negócio bacana, tem uma puta ideia bacana. E a dificuldade era justamente não ter com quem dividir, né? Então você é responsável pela gestão, é responsável pelas vendas, é responsável pelos projetos, né? E aí é difícil conseguir crescer. Cara, esse ponto que o Zani falou agora do foco, eu tenho uma experiência pessoal para compartilhar. Acho que um grande problema de quem tem cabeça, mentalidade empreendedora, é ter ideia demais. A gente confia no nosso taco, a gente tem vontade de fazer muita coisa, de realizar, de botar aquele tesão para fora, de fazer as coisas bem feitas, e aí você acaba tendo muita iniciativa, né? Mas você não consegue acabar coisa nenhuma, porque você não escolhe uma coisa para fazer. Acaba ativa, né? Daí surge a palavra, né? A brincadeira com o idioma. Tem muita iniciativa e pouca acabativa. Em 2016, depois de sair do processo da falência, eu fiz um processo de coaching com a Fábia Cruz, que é uma amiga da família, era amiga da minha avó, da minha ex-mulher, era uma pessoa que vivia muito próxima a nós, e um dos exercícios muito poderosos que ela fez comigo, eu queria repassar para todo mundo que está online aqui com a gente, porque é um exercício, assim, é legal você ter alguém conduzindo o exercício, alguém externo, né, te orientando, mas se você não tiver, dá para você tentar com bastante esforço fazer sozinho. O que ela me pediu foi para eu listar todos os meus projetos. Então ela pegou uma folha de caderno, me deu uma caneta e falou, lista tudo o que você está fazendo. Né, lista todas as suas ideias, todos os projetos que você está executando. E aí eu tinha lá, escrever um livro, lançar um curso online, fazer um curso presencial em várias cidades no Brasil, fazer Web Estratégica se tornar referência no mercado de SEO e conteúdo, criar uma escola de negócios, viajar para outro país e fazer um e-book sobre não sei o quê. Eu listei lá 17 projetos. Coisas que eu já tinha começado. Então, assim, eu tinha pastinhas no meu desktop
com cada uma dessas coisas iniciadas, mas não conseguia terminar porcaria nenhuma. E aí ela me fez um desafio. Ela falou, Rafa, vamos fazer o seguinte. Imagina que você tem um grande armário na sua frente com várias gavetinhas. Você não vai jogar nenhum dos seus projetos fora. Você vai engavetar alguns. Não é você. Nenhum ser humano do mundo consegue tocar 17 projetos. Né? Aí ela falou, vamos fazer o seguinte, escolhe 5. Pega os 5 que você mais gosta e vamos guardar 12, um em cada gavetinha. Né? Aí ela criou aquela figura da gavetinha mental, aí me deu uma caneta vermelha e eu passei um risco em cima dos projetos que tinham ido para a gaveta e uma caneta azul e eu circulei os projetos que eu ia manter. Aí o coaching funcionava a cada uma semana, né? Então 7 dias depois a gente se viu. Ela falou, e aí, como foi? Eu falei, foi legal, não, já rendeu bem mais. Ela falou, você conseguiu tocar os 5 projetos? Eu falei, não, consegui tocar 3. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir mais 2 gavetinhas e vamos guardar esses 2 que você não conseguiu tocar? Eu falei, tá. Percebe um truque? Ela diminuiu a dor. Se eu tivesse que escolher 3 dos 17, ia ser muito pouco. Então ela me deixou escolher 5. Aí eu guardei 12. Daqueles 5, ela não me fez abrir mão da maioria, mas ela me fez abrir mão só de 2. E eu concordei. Eu escolhi, botei mais 2 lá na gavetinha. Dali uma semana a gente voltou, ela falou, e aí, como é que foi a semana? Eu falei, pô, foi do caralho, trabalhei pra cacete, cara, ó, a agência tá legal, a gente conseguiu marcar 3 reuniões aqui, consegui agendar um novo curso, não sei o quê. Ela falou, mas tem um projeto aí que não tá andando, né? Eu falei, não, eu não consegui me dedicar para esse aqui o quanto eu queria. Ela falou, você consegue guardar esse numa gavetinha também? Eu falei, porra, tu tá de sacanagem, né? No fim das contas você vai querer me deixar só com um. Aí ela falou, não, eu entendo o seu perfil e o seu jeito de trabalho. Eu sei que você vai ter tesão num dia de fazer uma coisa e no outro dia de fazer outra coisa. Então, se eu te deixar só com um projeto, vai ser muito pouco. Mas eu queria que você ficasse só com 2, se você topar. Aí, beleza. Foi. Acabou que eu engavetei um projeto e aí comecei a tocar aqueles 2 só que tinham sobrado. Passou um mês. Pô, minha vida estava extremamente mais tranquila, porque eu não me cobrava pelas coisas que eu não estava fazendo, porque eles estavam na gavetinha, então eu não pensava mais neles. E aqueles 2 outros projetos tinham começado a andar. Né? Em 2016, no primeiro semestre, a gente fez 4 cursos presenciais, 2 em São Paulo, 1 em Campinas e 1 no Rio de Janeiro. O de Campinas foi sucesso, os 2 de São Paulo foram sucesso, o do Rio de Janeiro foi um fracasso, teve só 14 pessoas. O de Campinas teve 68 e os de São Paulo tiveram 60 numa turma e 75 na outra. Então foram todos muito bem. E aí eu comecei a entender como é que funcionava essa gestão de projetos. E aí ela começou a estabelecer objetivos de longo prazo. Né? E aí um dos objetivos de longo prazo era escrever um livro. Né? Agora há pouco, acho que foi a Joelma que mandou uma mensagem aqui, ó. Obrigado pelo livro, né, Joelma? Obrigado pela presença, por estar aqui com a gente. Depois veio o curso. Eu queria muito lançar um curso online. Eu tinha lançado 2 cursos online antes. O Checklist SEO com o Rodrigo Nascimento em 2014 e o Conteúdo de Resultados com o Alex Moraes em 2015. E aí em 2016 eu queria lançar um curso sozinho. E aí por uma questão de insegurança eu achava que eu não dava conta. Eu achava que eu precisava de um sócio para eu ter um cara para me cobrar. Né? E aí se ele apontasse o dedo na minha cara e falasse, você tem que fazer, aí eu ia lá e entregava. Mas aí eu percebi que eu tinha escolhido sócios que não eram complementares, que eram iguais a mim. Né? Tanto o Rodrigo quanto o Alex, eles têm comportamentos muito parecidos com os meus. E aí as sociedades não foram para frente. Os 2 caras continuam meus amigos até hoje, mas os projetos, né, como negócio, não foram para frente. E aí o Zani me chamou, ele já estava me ajudando informalmente com algumas coisas naqueles cursos presenciais. Ele falou, cara, vamos montar uma escola de negócios mesmo? Tipo, vamos ensinar marketing, vamos fazer uma coisa bem organizada? E aí nasceu o lançamento do Marketing Hacks. Né? A gente começou a fazer o pré-lançamento em junho, aliás, o planejamento em junho, pré-lançamento em julho, em agosto a gente lançou, batemos a meta, foi do caralho, foi muito bom. Aliás, em agosto não, a gente lançou foi em setembro. E aí naquele ano nasceu o livro, nasceu o Marketing Hacks,
e nasceu a Go Marketing, que foi uma startup que eu criei junto com o Everton Andrade. A startup não foi para frente, a gente não conseguiu fazer o modelo de negócio girar, porque ele precisava de muita energia e muito recurso, e aí não deu liga, mas o Everton acabou assumindo a gestão de várias coisas dentro da Web Estratégica. E aí, naquele ano, por eu ter engavetado projetos, eu ganhei 2 sócios bons pra caralho. O Zani na Nova Escola e o Everton lá na Web Estratégica. Então eu não estava mais sozinho tocando os projetos. Eu tinha um cara muito foda de cada lado trabalhando comigo. Eu me cobrava muito de ter a mesma dedicação em número de horas para cada um dos negócios. Isso foi uma coisa que a gente foi desenvolvendo tanto de um lado quanto do outro ao longo do tempo. Mas foi só com o foco extremo que as coisas saíram. Foi só a hora que eu abri mão daquele monte de coisa e escolhi um bagulho para fazer, na verdade 2, né? É que as coisas foram para frente. Então, esses 2 negócios se tornaram a Web Estratégica, que estava saindo de uma falência naquele momento, né? Então, a empresa foi totalmente reconstruída, e a Nova Escola de Marketing. E aí, no ano passado, eu recebi um convite para ajudar a Monetize na estruturação da área de marketing, coisa e tal. E aí a gente fez mudanças na gestão dos 2 negócios. Né? A Web, o Everton assumiu a gestão e eu fiquei no back-office só na parte de projetos, passando isso tudo para a equipe. E o Zani assumiu a função de CEO da escola. E isso foi sensacional, porque aí, como ele não tinha mais a minha figura para atrapalhar, ele conseguiu montar a equipe e as coisas começaram a andar. Então, hoje a gente tem uma equipe muito foda na web, a gente tem uma equipe muito foda na escola, e nos 2 negócios a gente consegue usar a cabeça para gerar crescimento para a empresa, para gerar conteúdo, para estar aqui ao vivo com a galera, para dar aula toda semana, enfim, para fazer o negócio acontecer. Né? Então, esse ponto que o Zani colocou de foco, cara, é fundamental. Né? Eu tô vendo vários comentários aqui, ó. A Rafa Taião falando, eu só preciso abrir as gavetas. A Ana Cristina, essa gavetinha vai me ajudar muito. O Ale Rodrigues, lá de Portugal, show, gostei da ideia. Ale, gostei das gavetas, vou fazer isso. O Bruno Papi, ó, fiz o Marketing Hacks 2016, o Brunão está com a gente desde então. Aliás, para quem quer investir na bolsa, o curso do Bruno é fodaço, fodaço. Procurem depois aqui no Instagram, o Bruno Papi. Cara, muito, muito foda. A Carla Destre está aqui também, que também é empreendedora, é aluna nossa. Então, assim, cara, foco é fundamental. E você não precisa necessariamente ter um sócio. Muita gente não quer ter sócio. Eu mesmo já brinquei em vários momentos que, assim, cara, sociedade é como casamento, né? Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Então, eu tive os sócios errados, mas que eram pessoas do bem. Então, a gente continuou sendo amigo, mas a gente deixou de ser sócio. E hoje eu tenho sócios certos e eles têm a mesma visão, porque a gente se complementa. A gente tem habilidades que são complementares. Né? Então, eu consigo fazer contrapontos para o Zani consegue fazer contrapontos para mim, a gente consegue levar a discussão para a equipe e consegue ser produtivo com tudo isso, gerando resultado para o negócio, né? Trabalhando para o crescimento da empresa e não trabalhando no negócio, nas tarefas do dia a dia. Eu, quando fiz essa transição entre consultor para empreendedor ou para CEO, vamos dizer assim, eu notei que a empresa é uma pizza, né? Você tem 12 pedaços, cada área da empresa você tem que estar fazendo o teu máximo ali. A verdade é que o tempo é limitado e assim, você não vai conseguir fazer tudo que você tem que fazer no tempo que você quer fazer, né? Então, um dia você vai conseguir trabalhar num pedaço da pizza, no outro pedaço e assim por diante. Então, assim, quando você está começando um projeto, você tem todas essas coisas que você precisa fazer, primeira coisa, você precisa aceitar que você não vai conseguir dar conta de fazer tudo o que tem para fazer. Não dá, tá? Então, eu acho que o primeiro ponto é
entender isso. Se você não entender isso, você vai sofrer demais. Você vai achar que você, na verdade, está andando para trás, ou que você não tem competência para tocar tudo que tem para tocar, mas a grande realidade é que, assim, o tempo é limitado, tá? Você tem ali 8, 10, 12 horas, se você se matar de trabalhar num dia, tem gente que trabalha 16 horas por dia, e mesmo assim, muitas vezes não dá para fazer tudo que a gente quer fazer, né? Tem coisas que eu gostaria de ter feito há 2 anos atrás e eu estou conseguindo fazer agora, tá? Se você não tem recursos, se você não tem um time grande, e às vezes mesmo tendo recurso e time grande, se você não tem uma organização e se você não tem entendimento do que é o mais importante a ser feito, vai dar na mesma, tá? Então o foco, quando a gente fala em foco de, por exemplo, escolher um projeto, dentro desse projeto você vai ter que ter foco também, você vai ter que saber o que escolher, tá? Na minha opinião, o que você deveria fazer e o que deve ser o teu norte é vendas, tá? Uma razão de existir de qualquer empreendimento, de qualquer empresa, é lucro, tá? Não tem. Você pode, enfim, você pode olhar para muitas áreas, mas no final do dia, para você conseguir tocar aquele projeto para frente, ele precisa ser financiado, né? A menos que você tenha lá um investidor que está na ponta, que está injetando dinheiro para as coisas acontecer, se você não tiver, você tem que fazer vendas, tá? Então, você tem que aprender a vender. E eu, por muitos anos, vender para mim era uma grande dor, né? Era, assim, a pior coisa do mundo, porque eu não me considerava vendedor. Então, eu não sou vendedor, eu sou o cara mais técnico, eu não sei vender, eu vou arrumar um sócio que saiba vender, que venda para mim. Esse foi o pior erro que eu cometi em todas as minhas empresas, em todos os meus negócios, porque a grande verdade é que você precisa aprender a vender, mesmo não sendo um cara de vendas. Você precisa entender as habilidades que você tem que ter para fazer um negócio dar certo. E uma habilidade maior que tem para fazer negócio dar certo é aprender a fazer negócio. É aprender sobre vendas. Então, não tem para onde correr, né? Se você terceirizar isso, que é a função, que é o coração do negócio, já está errado, né? Você já vai começar errado. E aí também veio, depois desse grande processo de aprendizagem em relação a vendas, né? E o que realmente eu tinha que fazer dentro de uma empresa, que veio esse amor aí por vendas e aí foi culminar aí em a gente criar a nova escola de marketing, né? Então, a ideia da nova escola de marketing foi realmente facilitar para empreendedores, enfim, para as pessoas aprender mais sobre vendas, sobre marketing e, claro, nosso DNA, que é marketing digital, né? Então, eu tenho me dedicado aí ao longo dos, sei lá, dos últimos 10 anos a aprender muito sobre venda ativa, enfim, inbound marketing, SEO, ads, mídia, tudo que a gente faz para conseguir atrair as pessoas, engajar as pessoas, converter elas, agregar valor, construir valor em produtos, e a gente hoje pode compartilhar tudo isso, né? Então, esse foi, assim, a razão de existir da escola, né? Fazer sentido no mundo, ensinando outras pessoas a venderem, a gerarem valor, a criarem produtos e serviços. E a gente vê muitas empresas, né, nesses anos todos, né, Rafa? Muitas empresas que a ideia é boa, o empreendedor é apaixonado, mas ele não consegue falar para as pessoas, ele não consegue fazer com que a mensagem dele chegue para outras pessoas. Então, muitas vezes as empresas não dão certo só por causa desse primeiro ponto, né? Se você olhar lá, até falei, a gente fez uma live na semana passada sobre como fazer uma venda. Se você não conseguiu acompanhar, vai lá no perfil do Rafa, lá, tá salvo lá no IGTV, e lá a gente falava que o primeiro estágio do funil tradicional de vendas é aprendizagem e descoberta. Então, as pessoas precisam saber que você existe. Esse é o primeiro passo. E eu vejo que o maior problema hoje é esse. O maior problema é fazer com que as pessoas conheçam você, conheçam a sua marca. E essa foi uma dor que eu passei enquanto empreendedor, né? E que a gente criou a nova escola para resolver essa dor das pessoas. Então, assim, enquanto empreendedor, se a gente puder fazer um paralelo agora, eu acho que o primeiro ponto é você criar alguma coisa que faça sentido. Se você só olhar para dinheiro, você vai atrair o tipo de pessoa errada,
você vai fazer negócios do jeito errado. Se a tua função desistir seja só fazer dinheiro, eu acho que você está começando errado. Primeiro, você tem que fazer sentido. Porque se você fizer sentido, você vai fazer dinheiro. E como é que você consegue fazer sentido, né? O primeiro ponto para fazer sentido é aumentar a qualidade de vida das pessoas. Seja da forma que o teu negócio possa fazer isso, tá? O segundo pode ser consertar alguma coisa que está errado. Então, por exemplo, você quer, sei lá, criar um restaurante para fazer a melhor comida de determinado tipo que você acredita ou que gosta. Então, você quer fazer aquilo melhor que os outros, né? Então, você enquanto um solucionador de problemas ou uma pessoa que quer fazer algo melhor, você vai ser um bom empreendedor. Então, faça sentido primeiro, porque se você fizer sentido, o dinheiro vem atrás. Tá? E eu acho que desenvolva essas habilidades que não dá para terceirizar. Tem habilidades que você não pode terceirizar. Se você terceirizar, você está colocando todo o teu sucesso, todo o amor que você tem ali, pelaquela tua ideia, pelo teu negócio, pela tua empresa, você está terceirizando, você está passando para outra pessoa e isso aí pode, assim, já definir o futuro da tua ideia, do teu negócio. Né? Ó, só mandar um abraço para 3 pessoas que estão ao vivo com a gente aqui no YouTube. O Cássio Rosas, que é membro honorário de honra fucking ever da Nova Escola de Marketing. Cassião é um aluno que virou um baita brother, um baita amigo nosso. A Cris Taylor está lá com a gente também. Marcelo de Souza, Marcelão também, das antigas do mercado com a gente. Falando, ó, já tive sócio e hoje prefiro tocar sozinho. Apesar de manter contato e prestar serviços para minha ex-sócia. Né? Então, assim, não tem nada demais você encerrar uma sociedade. Não deu certo, senta, conversa, cada um toca a sua vida e tá tudo bem. Né? A Carla mandou aqui nos comentários do Instagram, 60% do foco é em vendas e 40% para todo o resto. Né? Corroborando o que o Zani estava falando aí de venda. Cara, se não tem venda, não entra dinheiro, não entra contrato, não entra faturamento. Se não está entrando dinheiro, você não tem dinheiro para contratar equipe, para comprar máquina, para desenvolver processo, né? Então, quem não assistiu, pega a live da semana passada, tá ali no IGTV, no meu perfil, e assiste, que foi legal pra cacete. Ó, a Medicina Rosário Brasil mandou aqui. Como conseguir bons sócios ou funcionários? Cara, vamos lá. Alinhamento de expectativas. Hoje à tarde eu fiz uma call com um lead da Web Estratégica, a Catarina, que é do nosso comercial, estava junto comigo, e aí a primeira coisa que o cara começou, ele falou, olha, a nossa expectativa em relação a esse projeto é XYZ. Eu falei, cara, sensacional. O cara já começou com a coisa mais importante em qualquer relacionamento, seja pessoal, seja profissional, alinhamento de expectativas. Um projeto só vai dar certo se os lados envolvidos, e muitas vezes são mais do que 2 lados, estiverem alinhados em relação ao que eles esperam que aconteça. Então, um namoro, um casamento só vai dar certo se as expectativas forem alinhadas, uma sociedade só vai dar certo se as expectativas forem alinhadas, e um bom funcionário só vai dar certo se as expectativas forem alinhadas. Né? Não tem como uma pessoa vir trabalhar na sua empresa, e aí pensa no que isso significa. Ela está vindo trabalhar para o seu projeto, muitas vezes para o seu sonho, para aquilo que você quer mudar no mundo. Né? Mas ela também tem os sonhos dela, tem os projetos dela. Se ela não acredita nas coisas que você acredita, cara, a chance disso dar certo é muito pequena. Cedo ou tarde, ela vai mandar currículo e vai querer trabalhar em outro lugar, ou ela vai começar a trabalhar de má vontade, atender mal os seus clientes, ou ela vai fazer uma entrega abaixo do que ela poderia render. Né? Então, a primeira coisa é alinhar a expectativa. Então, se você é uma empresa já de médio ou grande porte, tem um RH, a primeira pergunta que o RH faz é, o que é que você espera da sua carreira? Aonde você quer estar daqui 5, 10 anos? Se a pessoa não sabe, cara, a gente já tem um problema. Porque é um perdido na vida, né? Tá navegando a esmo, deixa o vento me levar, né? Vida leva eu. Aí é foda, né? O único cara que deu certo com deixa a vida me levar, a vida leva eu, foi o Zeca Pagodinho, né? Mas você vê que o cara toma brama, então não deu tão certo na vida assim, né? Eu gosto muito daquela ideia de começar uma empresa terminando ela, né?
filosofia do Flávio Raimundo lá, eu acho que foi uma das coisas assim que mais me marcou. De você imaginar, você vai começar um projeto, vai começar uma sociedade, você começa terminando. Você já faz um termo de dissolução. Como que vai ser se amanhã, no dia de amanhã, eu não querer mais olhar na sua cara, né? Como é que a gente faz? Quem fica com o quê? Enfim, eu acho que precisa estabelecer o papel de cada um dentro do contrato social. Esse é o maior erro de toda pequena empresa, tá? O maior erro é esse. Você manda o contador fazer lá o teu contrato social, ele pega lá um templatezinho lá, Ctrl+C, Ctrl+V, e no contrato social não tem nada, absolutamente nada. Não tem quais são as coisas que cada um dos sócios tem que fazer, tá? E aí você não tem, né, um contrato ali de um distrato, né? Como dissolver uma sociedade. Então, você não sabe como agir quando o teu sócio não cumprir aquela tua expectativa. Então, primeiro você alinha a expectativa, igual o Rafa falou, e depois você põe num contrato social. Precisa ficar claro isso. Porque aí, quando essas expectativas começam, né, a conflitar, né, o teu sócio do lado de lá não é aquela pessoa que você imaginava ou não cumpriu as coisas que te prometeu, você já tem claro, né, quais vão ser os passos a ser tomados. E o maior problema das pequenas empresas, ou alguém que já teve problema com sócio, vai dizer, mas pô, ter sócio é a pior coisa do mundo. É a pior coisa do mundo se você não começa imaginando o projeto já se dissolvendo. Então, você precisa ter isso documentado, né, Rafa? Ó, eu pedi para o pessoal começar a mandar perguntas aqui, eu vou puxar duas. A Adri perguntou aqui, como atrair clientes como despachante aduaneiro? Não tem ideia, a área é muito restrita. Adri, o foco aqui hoje é a gente falar de empreendedorismo. Então, a gente não vai pegar uma pergunta específica, porque ela só resolveria o seu problema. A ideia é falar com todo mundo que está acompanhando a gente aqui e resolver o problema de mais gente. O problema do empreendedor de atrair cliente é o problema clássico, né? Você tem 3 formas de atrair cliente: realizando desejos, atendendo necessidades ou solucionando problemas, né? Nesse caso, importação e exportação pode ser um problema. No meu caso é um problema. Eu quero importar um câmbio antigo, né, para o restauro de um carro, e esse câmbio só tem na Alemanha. E, puta, é um saco o processo de importação. Então, para mim, isso é um problema. Empresas que vivem disso têm uma necessidade, que é importar e exportar. Então, você vai atender uma necessidade. É mais lucrativo para o seu negócio você atender esse segundo perfil. Porque eu vou fazer uma importação. Eu não sou um bom cliente para você. Um cara que vai importar todo mês, ele é um bom cliente. Então, como é que o empreendedor resolve o problema de atrair clientes? Primeira coisa, ele tem que saber quais são os clientes lucrativos para o modelo de negócio dele. E aí tem muita gente que não faz a pesquisa de campo, né, o que a gente chama de benchmark, que é pesquisar o modelo de negócio. Cara, a maior parte dos empresários dedicaria um tempo se você simplesmente fosse até ele e pedisse. É incrível o que as pessoas fazem se a gente simplesmente pedir. Então você chegar lá no negócio do cara e falar, olha, eu vi que você trabalha com importação e exportação, eu admiro muito o teu trabalho, eu queria bater um papo contigo, você topa almoçar comigo, topa tomar um chopp, você tem 1 hora para a gente conversar, eu queria entender quais foram as barreiras para o crescimento do teu negócio, o que é que você fez que deu certo, se você pudesse fazer diferente alguma coisa, o que é que você faria? Cara, é incrível como muitas pessoas se disponibilizariam a fazer isso. Você também pode usar um processo chamado benchmark, né, que é a pesquisa de concorrentes, né, que é você ir atrás e comparar os concorrentes. Dentro do nosso curso online, a gente tem 2 aulas de benchmark, né, que eu gravei no mês passado, e tem mais aulas lá sobre análise de concorrentes, sobre pesquisa de mercado, para você entender quais são as necessidades dos seus clientes. Então, a coisa mais importante que o empreendedor tem que fazer é entender de cliente. A Carla acabou de falar ali, 60% do foco em vendas, 40% no resto. Cara, se vendas é uma parte tão importante do negócio, você tem que entender de cliente. Você tem que saber o que os clientes querem. E não tem outro jeito a não ser conversar com eles. Uma das metodologias que a gente ensina no nosso curso é chamada de PPT. É uma metodologia extremamente complexa,
tá? Que a maioria das pessoas vai passar a vida sem conseguir desenvolver, porque ela é muito, muito, muito difícil. PPT significa pega a porra do telefone, liga para os teus clientes e conversa com eles. Né? Cara, 98%, 99% dos empreendedores não fizeram isso no último ano. Ele não pegou o telefone, ligou e falou: oi, cliente, como é que você tá, cara? Como é que estão as coisas aí? Porra, a pandemia tá foda, né? Puta, tá complicado e tal. Mas e aí, o que vocês estão fazendo para se virar? Como é que estão as coisas aí? O que eu posso fazer para te ajudar? Que tipo de serviço que a minha empresa presta que ela poderia fazer para ajudar a tua empresa a vender mais? Como é que eu posso ser útil para você? Cara, perceba que é um bate-papo. Você está ligando, está mostrando interesse pela pessoa, está mostrando preocupação com ela e ela vai abrir o coração com você. E ela vai te jogar no colo oportunidades gigantescas, porque ela vai te contar o que ela está precisando. Como é que a sua empresa pode servir melhor àquela necessidade. Então, assim, esse é um dos métodos, né? A gente ensina isso dentro das aulas. E, cara, é uma coisa muito, muito simples de fazer. Só que tem que fazer, tem que tomar iniciativa. Tá? Então, respondendo a pergunta ali, deixa eu voltar. Criar uma persona, né, Rafa? Acho que a gente tem uma aula lá, aula do Rafa, sobre como criar uma persona. Acho que é uma das aulas mais importantes lá do Essencial de Marketing Digital. Que, ao meu ver, assim, segmenta a tua audiência, segmenta as pessoas interessadas no teu negócio. Se você está criando um produto que funciona para de 18 a 25 anos, 25 a 45 anos, 45 a 60, 60 até a morte, então você está criando só algo medíocre, né? As empresas que a gente mais se inspira e mais gosta, elas têm uma persona em foco, né? Netflix, Nubank, Apple, elas têm algumas personas no foco e elas fazem aqueles produtos para aquelas pessoas. Então, você precisa desenhar a tua persona, você precisa conhecer a persona, e para isso que a gente criou o Essencial de Marketing Digital. Se você quiser aprender mais sobre esses conceitos, bom, tem aulas lá com o Rafa, quiser estudar com o Rafa, vai lá no perfil do Rafa ou no meu, clica no link lá e vem conhecer o Essencial, que acaba a promoção sexta-feira, hein, gente? E a promoção de pandemia aí, fim da linha sexta-feira. Quem quiser aproveitar e vir estudar comigo com o Rafa, é até sexta, e aí volta ao preço normal, tá bom? Então, assim, já que a gente falou que vendas é importante, estamos tirando 30 segundos aqui para vender o nosso produto. Para quem não é assinante ainda, o Essencial de Marketing Digital custa R$ 77 por mês. Agora, na pandemia, até sexta-feira, meia-noite, está custando R$ 9,90 o primeiro mês para você ir lá e conhecer o curso. Ó, vou puxar aqui a pergunta do Lucian. Chegar nas pessoas está sendo a parte mais difícil. O que fazer para conseguir alcançar mais pessoas? Cara, o Lucian é um cara que eu conheço, a gente trocou várias mensagens já na inbox aqui, ele é aluno nosso no Essencial, e ele tem uma oficina mecânica, né, especializada em motocicletas. Cara, isso é um negócio muito legal. Por quê? Motociclista anda em grupo, né? A gente usa um termo na área de marketing que são tribos, né? Eles pertencem a uma determinada comunidade. Então, os caras usam a mesma jaqueta ou o mesmo badge no braço, eles dividem os mesmos interesses, eles compram peça nas mesmas lojas. Aqui em Campinas tem um bar legal pra caramba que chama Warrior, e aí as comunidades de motociclistas se encontram lá. Então você tem uma calçada só com Harley, você tem uma calçada só com moto de alto desempenho, esportiva e coisa e tal. Tem uma só com as motos fuleiras, né, as 250, as 300, coisa e tal. E, cara, chega final de semana, a rua fecha. A galera estaciona a moto dos dois lados e fica todo mundo ali. Provavelmente... Esse exemplo que você deu, né, Rafa? Essas lojas de motos, elas entenderam muito bem esse conceito de persona, que agora tem bar, né? Você vai, tem um bar, a galera passa o dia lá na loja e tal, porque entendeu a comunidade, né? Vai muito além ali de só vender produto, serviço, enfim, peça para moto, oficina. Então tem uma comunidade ali. É você olhar para o teu cliente, né? Ou pega a porra do telefone, ou cria a tua persona, entende ela, e aí você vai
você vai além daquilo que você está oferecendo, você está criando uma comunidade ali, enfim. E tudo isso, no final das contas, vai te ajudar a vender, né? Mesmo que não seja ali você ofertar ou fazer anúncios de oferta, você está trabalhando ali percepção de marca, percepção de valor. Eu tô reformando uma BMW antiga e os caras da loja que estão reformando aqui em Campinas, é a Garage 954 ali na Orozimbo Maia, de sábado à tarde eles deixam a oficina aberta. Então sábado de manhã eles trabalham, na hora do almoço os caras começam a queimar uma carninha, um queijo coalho, uma cervejinha, e cara, os clientes vão para lá. Então o que acontece? Você começa a ver um monte de carro antigo estacionando ali na frente, um monte de carro tunado, um monte de carro foda, e aí você leva os amigos para lá. Então eu tenho amigos que também têm carros antigos, e aí eu já mandei o contato da oficina, eu já recomendei a oficina. Esses dias eu tenho postado, eu criei uma conta de Instagram só para o restauro do carro. E aí eu postei lá e um amigo meu que tem uma picape antiga, ele falou, porra, tô precisando dar um pau aqui na picape e tal, vou levar lá. Na comunidade de motociclistas, o que o Luciano podia fazer é exatamente a mesma coisa. Então, assim, recebe os caras lá, cria um cupom de indicação, cara. É um processo de marketing que a gente chama Member Get Member. Né? Então, você dá um cartão para o cara recomendar para outras pessoas, e a hora que ele completar 10 recomendações, ele ganha uma revisão na moto dele. Ou então chama o cara e fala, sabadão nós vamos fazer um churrasquinho aqui na oficina, traz uma caixa de cerveja ou uma peça de carne e vem aqui com a gente, chama teus amigos. Né? Você começa a criar uma comunidade. Para quem tem negócio online, porra, mas eu não posso chamar meus clientes para um churrasco na minha oficina. Beleza, então improvisa a estratégia no online, emula, né, que é a forma como a gente fala. Cria uma comunidade gratuita. Né? O Bruno Papi, ele tem curso online, e aí o que ele faz? Ele tem uma comunidade de alunos. Ele tem um grupo gratuito em que você entra lá e tem algumas dicas sobre investimentos. Não sei se ele tem, deve ter um grupo de Telegram, em que ele manda algumas dicas, algumas informações. Eu lembro que ele tinha um no WhatsApp, não sei se ele migrou para o Telegram. E aí ele compartilha algumas informações, e aí o que acontece? As pessoas vão criando confiança nele. Né? Para a oficina, para o caso do Lucian, ou mesmo para o caso da Adri lá, que é despachante aduaneira, o que ela pode fazer? Criar uma comunidade online com novidades sobre o mundo de importação e exportação. Mudou uma legislação, ela vai lá e avisa a galera. Mudou a forma de conseguir o radar de importação, ela vai lá e grava um vídeo. Mudou, sei lá, o jeito de recolher o imposto, ela vai lá e avisa os caras. Então você vira uma fonte de referência quando você começa a gerar conteúdo sobre um determinado assunto. Né? Então você cria uma comunidade e você se torna o líder dessa comunidade. O empreendedor, ele tem muito essa figura de liderança. Né? Se a gente pensar em grandes líderes do Brasil, muitos deles são empreendedores. Né? Para a geração atual, um cara que representa um líder na comunidade de empreendedores é o Flávio Augusto. A gente teve na geração anterior o Abílio Diniz, do Pão de Açúcar. Na geração anterior da anterior, a gente teve o Jorge Gerdau, fundador da Gerdau. A gente teve o Antônio Emílio de Moraes, né, que era da Votorantim, se eu não me engano. Então, assim, os empresários, eles são líderes naturais na comunidade. E você pode fazer isso localmente, tá? Você pode fazer isso na sua região. Então, por exemplo, tem uma aluna nossa que faz parque domiciliar. Ela tem uma comunidade, ela aluga o salão paroquial da igreja e ela recebe as mulheres que estão grávidas para explicar sobre o processo de parto natural. Aí ela cobra uma contribuição, tipo R$20, R$30, só para pagar o aluguel do salão, e essas mulheres vão entendendo o rolê do parto domiciliar. E aí acabam escolhendo ela para auxiliar no processo do parto. O Instagram está avisando aqui que vai derrubar a gente em 30 segundos. Obrigado a todo mundo que ficou online com a gente. O convite a gente repete agora. Quem quiser estudar com a gente mais aprofundadamente, vem para o Essencial de Marketing Digital. O link está no nosso perfil. E a live vai ficar gravada, tá? No meu IGTV, no meu perfil. Semana que vem, às 8 da noite, a gente está aqui de novo.